E o Plano Real não só foi um plano que deu muito certo, porque, afinal de contas, foi este plano que estruturou a economia brasileira até hoje. Né? E até hoje, a economia brasileira ela consegue ter alguma capacidade de resposta, algum controle da inflação, algum controle de juros, inclusive, embora no início do Plano Real os juros tenha saltado, mas até hoje consegue isso graças ao Plano Real. Então, o Plano Real foi um marco de estabilização na economia brasileira e não só, ele foi um marco do liberalismo brasileiro. Eu creio que as duas maiores contribuições do liberalismo brasileiro no século XX foram a Lei de Diretrizes e Bases, que foi aprovada pelo esforço pessoal de Carlos Lacerda, isso há décadas atrás, e que garantiu a existência de um sistema de ensino privado no Brasil, emparelhado com o sistema público, que na época se discutia muito se o sistema público deveria ser exclusivo, se deveria ter o sistema privado também, e ele conseguiu garantir uma autonomia aos colégios religiosos, aos colégios privados, que vigora até hoje. Então, a lei de diretrizes básicas foi realmente um avanço extraordinário e feito por um liberal. E o Plano Real, embora tivesse ali entre seus formuladores algumas pessoas que não eram liberais, sem dúvida nenhuma ele tem o espírito da ortodoxia econômica, o espírito do liberalismo e o espírito daquele governo de conciliação que foi o governo de Itamar Franco, que depois desembocou em 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso, pavimentados ambos pelo fato do Plano Real. Ou seja, como é que o Paulo Guedes pode dizer que o plano não teve eficácia eleitoral? Teve uma tremenda eficácia eleitoral. Fernando Henrique Cardoso ganhou no primeiro turno. E foi graças ao Plano Real. Então, assim, até o julgamento histórico dele sobre a eficácia eleitoral é um julgamento pífio. Ah, mas não ganhou 4 eleições, sim, mas ganhou 2. Não é suficiente? Então, essa coisa desse menoscabo, esse desprezo que ele tem pela iniciativa do Plano Real, realmente é uma coisa que marcou muito a entrevista. E eu só queria chamar a atenção aos outros pontos que você já falou e que eu vou repisar aqui. O Paulo Guedes, eu vi essa entrevista na íntegra e eu senti, e inclusive tuitei sobre isso, eu sinto que ele tem muitas soluções hipotéticas que são boas. A leitura que ele faz do cenário econômico, dos problemas econômicos do Brasil, não é uma leitura ruim. Ele entende, por exemplo, que existe um imposto de renda que é progressivo e que precisa aumentar e reduzir o imposto do consumo e vencer certas assimetrias. A própria noção dele de intervenção do Estado não é uma noção tão rigidamente liberal, tão aquele liberalismo no plano das ideias que ele tinha antes, quando ele era palestrante do Instituto Milênio, então ele amadureceu. O ponto é que nada do que ele fala está sendo tomado como uma realidade que vai ser efetivada. Porque são duas habilidades diferentes. Uma coisa é você fazer um diagnóstico sobre os problemas econômicos do Brasil. Isso é uma habilidade, e é uma habilidade importante. Né? Professores, palestrantes, enfim, pessoas da área da docência tendem a ser bons diagnosticadores, ou se espera que eles sejam bons diagnosticadores. É o caso do Paulo Guedes. Só que quando ele assume a função ministerial, ele está assumindo uma função essencialmente executiva, uma função em que ele tem que fazer coisas, que não basta ele diagnosticar. E quando ele vai da teoria à prática, é que a gente vê a limitação do Paulo Guedes. Essa é uma limitação muito clara. Eu não acho que ela se deva exclusivamente à inabilidade política do governo Bolsonaro, o que é um fator que deve ser considerado, é óbvio, mas os guedistas, aqueles que são admiradores muito exaltados do Guedes, às vezes cometem injustiça de atribuir toda a limitação do Ministério da Economia à inoperância do governo Bolsonaro. E não é bem assim. Eu acho que essa inoperância ela se encontra tanto no governo Bolsonaro quanto no próprio Ministério da Economia, no próprio Guedes. E vocês podem notar uma coisa: quando ele é obrigado a sair do diagnóstico, ou seja, ele sai do diagnóstico, ele vai para oferecer as soluções, essa é a parte mais fraca da exposição. Essa é a parte mais fraca da entrevista. Sempre é. Quando ele sai do diagnóstico, ele faz o diagnóstico muito bem. Ele saiu do diagnóstico, ele vai para... Não, qual é a sua solução? Ele não gagueja, ele fala bem e tal. Mas a gente sente que a solução é aquela solução hipotética, mágica. Se o mundo fosse lindo, o que eu faria? Então ele fala, vou privatizar 4 grandes empresas aqui em 90 dias, vai acontecer isso e aquilo, eu tiro 1 bilhão aqui, 1 trilhão, não sei o quê.
Só que isso está na mente dele. Veja, é totalmente diferente você ter um projeto. Quando você tem um projeto, quando você enxerga quais engrenagens você vai ter que apertar para sair de um ponto A para chegar ao ponto B. E o ponto B é a resolução do que você quer fazer. E o Paulo Guedes não tem esse projeto. Ele tem soluções erráticas que vêm na mente dele, que poder, se ele tivesse como fazer, talvez fossem boas soluções, mas ele não tem como fazer, ele não diz que não tem como fazer, e aí fica essa situação constrangedora, que é ele tentando convencer um público que não está se convencendo, e o público ouvindo diz, não, realmente ele vai fazer isso, tá, sei. Da última vez ele fez, né? Da última vez ele privatizou, né? Privatizou um bocado de coisa. E a situação do Guedes hoje é essa. A imagem pública do Guedes, se vocês fossem fazer uma estatística, a imagem pública do Guedes é a imagem de um cara que não passa confiança. Ninguém mais acredita nele. Nem os liberais. Você tem uma meia dúzia de liberais guedistas muito próximos dele, mas de uma maneira geral, nem os liberais acreditam mais. Quer dizer, ninguém acha que ele vai fazer nada. E eu também não acho que ele vai fazer nada. Eu acho que ele vai ficar lá no ministério talvez até o final do governo Bolsonaro, e continuar com essa performance que nós estamos vendo.